Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso, hoje sobre um tema livre, mas sempre aos olhos do Curso em Milagres. Terça-feira a gente faz isso, e nas quintas-feiras a gente tem o nosso encontro online sobre o livro-texto. E hoje, da minha parte, como eu sempre trago algum comentário para o enriquecimento desse nosso estudo, hoje eu quero me estender um pouco mais sobre um tema que já falamos semana passada, sobre, especialmente sobre quinta-feira, o círculo da expiação, e também dentro dessa ideia de que nenhum outro curso, como nós falamos na terça passada, nos dá mais do que um curso em milagres, porque ele nos leva à mentalidade una que é a mentalidade da antessala do céu que está pronta para o despertar. Só que antes de começar a falar propriamente dito sobre o que eu quero expor hoje, eu convido a vocês, a nós juntos, fazermos a nossa entrega da nossa mente, a nossa preparação para esse estudo. Quem estiver ouvindo também pode se preparar, não para mim, eu sou apenas um meio pelo qual nós aprendemos, mas para nos prepararmos ao Espírito Santo, porque é de nossa vontade que Ele nos conduza, que Ele seja o nosso professor e que todas as ideias que compreendermos aqui venham diretamente dele, que fala a favor do nosso ser real, que está em Deus, e também fala a nós, consciências separadas, que de fato necessitamos aprender para conseguirmos transcender esse sonho e voltar à nossa realidade, a despertar do sonho. E assim, então, tendo feito nossa preparação, nossa entrega da nossa mente, nós estamos prontos para iniciarmos. E, como eu falei, então, de minha parte, eu quero trazer um olhar, continuar um olhar sobre o círculo da expiação que a gente viu na quinta-feira, isso porque eu quero reforçar que isso é esse alcançar esse estado é um deslocamento da mente, que não se consegue alcançar essa mentalidade sem esse deslocamento, tentando aqui, com a mentalidade presa ao mundo do sonho, acreditando no mundo do sonho aqui, ou usando isso como um mantra, ou como um ritual, ou qualquer outra forma que nós temos de aprender algo, mas manter o sonho real. Então, e todos já, eventualmente, já tiveram experiência de tentar apelar ao Espírito Santo, apelar a Deus e sofrer algo que nós chamamos de fracasso, como se nós não fôssemos atendidos pelo Espírito Santo, ou como se essa oração não fosse funcionar. E isso acontece, das razões que leva ao não funcionamento é quando nós o fizemos a partir da nossa mentalidade de escassez, a partir da crença de que precisamos algo que esteja nos faltando, que precisamos alcançar isso, que precisamos completar isso, e equivocadamente fazemos a nossa entrega buscando esse atendimento, como se o Espírito Santo fosse alguém dentro do sonho que vai, então,
corrigir todas as nossas coisas erradas que fizemos e que vai suprir todas as faltas que acreditamos ter. Não que o Espírito Santo não supra todas as nossas faltas, ele de fato faz, mas ele o faz quando nós o permitimos. E para nós o permitir, não basta nós termos essa nossa vontade de querer que o Espírito Santo, ou que Deus, ou que Jesus tome conta das coisas por nós, e manter a nossa crença totalmente dentro da dualidade, acreditando na escassez, acreditando que nós somos esse ser faltoso. Então, eu estou trazendo esse tema hoje para reforçar essa ideia de que antes de que haja essa correção, é necessário, como o curso diz, mesmo que seja por um instante apenas, Espírito Santo. Este é o convite para que a verdade venha corrigir as coisas do sonho e para que os milagres venham para cobrir e nos manter dentro do sonho, embora seja ilusão, mas com aquilo que ainda pensamos que acreditamos, com essas necessidades atendidas. O milagre real é a mudança nessa mente, é o deslocamento. O efeito desse milagre é que Jesus, o Espírito Santo, cuida sim das nossas coisas dentro do sonho, mas não quando nós o fizermos pedindo a partir de uma mentalidade equivocada de que o sonho é real. Então, é preciso muito cuidado para nós não confundirmos essa consciência de falta que vem a partir do ego, do crença da escassez, mas que ainda quer esse mundo, quer esse mundo, só que não quer a escassez dentro dele, quer tudo atendido para si, e não quer fazer a contraparte, que é a única parte que nós precisamos fazer, que é a mudança da nossa mentalidade, que é o deslocamento da nossa consciência. E nós precisamos também, outro alerta que eu faço aqui, cuidar para não confundirmos, então, esse deslocamento de consciência, que essa consciência do Espírito Santo, que é repleta de certeza, é uma consciência que perdoa o mundo pelo que ele não faz. Então, não confundir essa consciência com o sentir do ego, porque essa consciência do Espírito Santo, ela também é sentida, mas ela é sentida a partir de um lugar de paz da mente. Ela é sentida a partir de uma certeza de que isso que se está sentindo é real e que nada dentro do mundo, antes do deslocamento da mente, o era. Mas o ego, ele também traz um sentir. Só que o ego, ele usa o sentir com o motivo errado. O ego, ele usa o sentir para dizer que nós precisamos deslocar-nos dentro do sonho para mudar um sonho de dor, por exemplo, para um sonho de alegria, ou um sonho de escassez para um sonho de abundância. De saúde, deixa eu ver aqui, voltou aqui, só um momentinho da câmera. Então, esse cuidado, pronto, que nós precisamos ter no diferenciar o sentir também, porque quando você fala em sentir, e por isso eu particularmente não sou muito favorável de falar do sentir, porque o ego, ele também, a nossa consciência dentro do ego sente todas as coisas, e aí parece que só porque nós sentimos é verdadeiro. Quando tudo que nós sentimos, se a nossa mentalidade estiver no ego, embora que para nós seja verdadeiro, ainda esse sentir é falso, é uma mentira.
Somente o sentir que vem da mentalidade do Espírito Santo, ou da mente certa, ou esse sentir que vem repleto de uma certeza absoluta, de uma não dualidade, de uma presença, esse sentir que vê tudo que existe dentro dessa mentalidade, não há nada fora, não há nada que não seja abraçado por esse sentir que vem do nosso deslocamento de consciência, quando nós nos voltamos para a mentalidade certa. E essa volta para a mentalidade certa é um treino. E o curso em Milagres é um curso em treino. Tem todo o livro-texto, que é a explicação de por onde que devemos trocar nosso pensamento, o que precisamos passar a acreditar, mas como Jesus também sabe que nós temos dificuldades nisso, ele nos trouxe o livro de exercícios para fixar tudo que o livro-texto nos ensina na nossa mente, através do treino em deslocar a nossa consciência. E como eu falei, é um instante de deslocamento, e quando esse deslocamento acontece, quando nós deixamos para trás o ego e nos unimos à mentalidade certa, e nós sentimos isso, quando nós estamos nessa certeza, é que nós estamos no instante santo, ou acima do campo de batalhas, como o curso diz. E aí sim, nós podemos olhar de volta para o mundo e tudo que nós vamos ver dentro do mundo, a partir da nossa mentalidade certa, quando nós olhamos para o mundo, é somente aquilo que é verdadeiramente amoroso. Essa é a visão de um mundo diferente, é a visão do mundo real. Mas antes disso, antes de falar mais disso, quero fazer ainda outro alerta de que se nós usarmos a partir da mente errada de olhar para o mundo, nós vamos usar da fuga, de fugir do mundo porque ele está nos agredindo, porque ele não está nos fazendo felizes. E é fato realmente que o mundo não vai nos fazer felizes, mas não é essa a questão. A questão é que quando o mundo não atende às nossas expectativas, quando ele oferece a miséria em lugar da abundância, é porque nós estamos olhando a partir de uma expectativa equivocada. Estamos olhando a partir da mente errada e queremos fugir, então, desse mundo, ao invés de transcendê-lo. A questão não é que nós precisamos e nem devemos permanecer num mundo de faltas, nem a vontade de Deus que seu filho viva em tal mundo, mas é necessário a transcendência desse mundo. E a transcendência não é a fuga. A fuga é eu olhar para o mundo e, se eu não tiver nenhuma espiritualidade forte, eu me dou um tiro porque eu quero acabar com isso, porque esse mundo não, não é válido para ser vivido, é o desespero. Ou mesmo na espiritualidade, seguir, mas num estado de medo, num estado de temor e de autopunição, se autopunindo na tentativa de agradar a Deus. Isso é a fuga do mundo. Quando a transcendência, que é quando nós deslocamos a nossa consciência da mente errada para a mente certa, e isso é uma questão de decisão, de nós decidirmos voltar para pensar com a mente certa, quando nós ficamos cientes dessa consciência, é aí que nós vemos no mundo, somente as coisas verdadeiramente amorosas. E aquelas que não eram são pedidos de amor, aos quais
a um pedido de amor, se oferece a cura, se oferece o amor. Então, o resultado sempre é o mesmo. Na transcendência é que nós passamos a vivenciar ou a descobrir um mundo que é um sonho feliz, porque a nossa mentalidade, ela, ao invés de temer, de ficar amedrontada, de buscar fugir, ou de atacar, ou de tentar corrigir o mundo, como ela só vê e reconhece como real, só o que é realmente amoroso, e ao que não é amoroso, ela vê que por detrás disso há um grito de busca por amor, ela estende a bênção. Tudo que é uma mente que transcendeu a mentalidade errada, que agora está alinhada ao Espírito Santo, e a mente, nós temos os nossos pensamentos na mente. Então, quando nossos pensamentos estiverem alinhados ao Espírito Santo, todo pensamento que nós tivermos ainda dentro do mundo, toda ação que tivermos ainda dentro do mundo, dentro do sonho, ele será para abençoar, para confortar, para curar, para trazer esperança ou justificar que a esperança ela tem razão de existir, porque um sonho mau apenas se abateu sobre a mentalidade de quem está sofrendo, mas ele pode prontamente deixar esse sonho para trás e sonhar com um sonho feliz. Sonhar com o sonho da mentalidade do Espírito Santo, porque é essa mentalidade da transcendência. É essa mentalidade que larga todos os equívocos e que se torna a antessala do céu. O curso fala que Deus dará o último passo tão logo a nossa mente tiver feito as condições na qual Deus pode nos alcançar. E essa condição, ela é a antessala do céu, ou o sonho feliz, como nós falamos um pouco. É nós, ainda com a consciência, dentro do mundo, dentro aqui da ilusão, ciente apenas da nossa consciência individual, por isso que a nossa única função é aceitar a expiação para nós mesmos, mas, no entanto, com a consciência já colocada no pensamento do Espírito Santo, que vê a todos como sendo o mesmo, a extensão da vida de Deus, o Filho amado de Deus está em todo pensamento, em todo lugar, porque é impossível existir algo fora da mente de Deus. E nessa consciência, nós olhamos de volta para o mundo, mas o mundo de dor e de escassez, ele desaparece da nossa consciência para não ser mais visto, isso porque ele deixa de ser apreciado. O mundo da culpa, ele só é apreciado enquanto existir um resquício de culpa na nossa mente. E a culpa vem diretamente, a culpa, causa primeira, vem diretamente da crença de separação de Deus. Então, uma coisa automaticamente puxa a outra. Nós precisamos permitir que a nossa mente seja curada da crença de que ela se separou de Deus, e uma vez ela estando curada, ela não tem mais culpa, e uma mente sem culpa, ela vê no lugar onde antes via o mundo de sofrimento, de escassez, ela vê um mundo de um sonho feliz, ela vê um mundo onde tudo está interligado, onde todas as coisas colaboram ou são para a felicidade do Filho de Deus, e todas as coisas são boas. Como a Bíblia diz, Deus criou o mundo e viu que realmente era bom. Na realidade, transferindo isso para a nossa consciência, que fez o mundo da separação,
antes que a culpa entrasse na nossa mente, nós vimos que tudo era bom, era um sonho feliz. Só quando a mentalidade se deu em conta da separação é que a culpa bateu, e aí todo o universo se transformou. Como Jesus nos conta também no curso em Milagres, na parábola do filho pródigo, onde o filho pródigo, enquanto ele se achava em abundância, ele tinha muitos amigos, ele era feliz, vivia de festas e não fazia esforço nenhum. Somente quando ele se sentiu despojado de seus bens, quando ele sentiu que ele gastou toda a sua cota, é que a escassez veio a ele, o arrependimento veio, e ele, então, acredita que é o melhor é retornar, mas ele não acredita que que ele seja merecedor mais do Pai, de ser chamado de filho, e ele tenta retornar como um trabalhador na casa do pai, como conta a parábola do filho pródigo. E, no entanto, o pai, ao ver o seu filho voltando, se alegra e dá uma festa, porque o tesouro do pai não era o que o filho levou embora, o que ele fez, era o próprio filho. Assim, nós somos a nossa mente, nós somos o tesouro do Pai, e não isso que nós pensamos que fizemos. Nós pensamos que usurpamos do poder de Deus, porque nós não somos autocriados, então usamos do poder de Deus para fazer um mundo separado. E isso dá a crença da separação, isso traz a culpa, é isso que nos coloca dentro da mentalidade errada, e dentro da mentalidade errada, nós apreciamos um tesouro que é buscar preencher faltas que nunca poderão ser preenchidas, porque a falta real da nossa mente é voltarmos a saber que nós estamos com o Pai. E essa mentalidade, ela é a mentalidade certa, a mentalidade do Espírito Santo, mas nós precisamos exercitar esse deslocamento de consciência. É uma questão de decisão de cada um ser honesto consigo mesmo, e cada um praticar da forma como ele é inspirado, da forma que ele sentir o resultado, de realmente tirar um tempo que for necessário, até chegar a essa mentalidade do Espírito Santo, porque Jesus e o Espírito Santo, eles cobrem aquilo que nos falta no nosso esforço. Por conta própria, não conseguiríamos fazer esse deslocamento, mas se nós conseguiríamos fazer por conta própria, nós nem precisaríamos mais de salvação, não precisaríamos mais do Espírito Santo, nem de Jesus, porque já estaríamos de volta à consciência certa. Então, nós precisamos de oferecer a nossa disponibilidade para que o Espírito Santo, os pensamentos de Jesus, cheguem a nós e nos guiem, ou nos deem a certeza desse deslocamento, a fim de que nós possamos sentir que realmente a verdade é a mente certa, e é isso que nós somos. E, a partir daí, olhar de volta para o mundo do sonho. Mas esse olhar, se ele agir dentro do sonho, ele vem para abençoar. Ele jamais irá condenar, porque estaria condenando a si mesmo, ou estaria rompendo aquilo que é unicidade. Então, abençoar o mundo verdadeiramente é reconhecer os reflexos do amor do céu que estão por detrás de todas as coisas. E isso a visão do Espírito Santo nos dá. Isso, esse deslocamento da mente dá. E, como eu digo, não é necessário nenhum ritual, nenhum, nenhum mantra, mas é necessário, sim, uma concentração, uma disponibilidade no nosso pensamento, nós fazermos isso, oferecermos
o nosso pensamento, a nossa razão para pensar os pensamentos do Espírito Santo, e ele completa para nós esse deslocamento da consciência, onde nós temos a certeza, e nessa certeza nós passamos a apreciar um outro tesouro, um tesouro que realmente vale a pena cultivar, que é reconhecer as coisas amorosas daqui, do sonho, somente essas. E tudo mais nós deixamos para trás e nós largamos isso porque essas coisas não são reais, eram apenas o efeito de uma mente culpada que os havia projetado para serem vistos. Então, praticar esse deslocamento, ou na quinta passada nós vimos muito sobre o círculo da expiação, entrar nessa consciência de um círculo da expiação ao invés do círculo do mundo. Esse deslocamento, nós também podemos chamar que é o perdão, que é olhar para o mundo dual e perdoá-lo pelo que ele jamais fez, porque nunca o mundo fez algo. Ele sempre foi apenas uma projeção de uma culpa. Ele apenas foi um pensamento de como que nós teríamos feito o mundo se nós de fato pudéssemos ter nos separado de Deus e ainda permanecer com o poder de vida dentro de nós, como se fosse possível isso, é tal mundo que nós o teríamos feito, mas como isso é impossível, como nós ainda somos parte de Deus, nós podemos, então, sair da mente errada e entrar para a mente certa. E isso é uma questão, então, de prática para se adquirir a maestria. Para isso ser realmente uma experiência, porque falando aqui parece ser apenas uma forma teórica, mas que de teoria não tem nada, que só pode ser experienciado para ser compreendido. De outra forma, deixa de ser compreensível. Então, é esse deslocamento que faz com que se alcance o círculo da expiação. É esse deslocamento que é o que o curso nos convida a olhar de cima do campo de batalhas ao mundo e perdoá-lo pelo que ele não fez. E a partir desse olhar de cima, nós podemos trazer para essa consciência todas as coisas do nosso pensamento, do nosso fazer aqui dentro do sonho, quando nós voltamos de volta a estarmos adormecidos, nós também podemos dizer que quando estamos na consciência certa, nós estamos despertos, e quando nós não iluminados, que é a volta ao céu, mas despertos porque estamos na mente certa. E quando, devido à culpa, nós ainda voltarmos a nos identificar na mentalidade errada, estivermos dormindo, as bênçãos da nossa mente certa, que abriu um canal para virem aqui o sonho, elas vêm para preencher o mundo. Como Jesus fala várias vezes no curso, para um deserto voltar a florir, uma asa quebrada, um pássaro de asa quebrada voltar a voar, para onde havia a, a, a morte, o deserto, voltar a renascer o verde, voltar a florir. Então, isso o nosso deslocamento da mente traz, e isso faz parte do nosso despertar, e dessa forma nós estaremos abençoando a nós mesmos, porque estaremos abençoando ao mundo todo, sendo trabalhadores de milagres, porque os milagres virão para cobrir onde a escassez havia se instalado pela culpa, para cultivar o preço que a culpa acredita que deva pagar. Então, eu queria reforçar na minha fala de hoje, no que eu preparei para hoje, esse reforço
de falar do círculo da expiação a partir de que ele é uma decisão de nós realmente pensarmos segundo o Espírito Santo. Porque se tentarmos alcançar por que o meu alerta? Porque muitos estudantes querem realmente os efeitos desse círculo da expiação, querem os efeitos da paz, querem os milagres que cobrem o mundo, mas não querem fazer o trabalho de largar da consciência equivocada, largar de estarem certos para realmente serem felizes, mas uma felicidade que vem da certeza. Então, é preciso esse deslocamento, porque a mente nós não enganamos. Nós podemos enganar no comportamento físico, nós podemos enganar nos símbolos, nas palavras, mas a nós mesmos nós não podemos nos enganar, e se o nosso tesouro ainda estiver em melhorar o mundo, ou então em fugir do mundo, nós estamos ainda alinhados à crença de que esse mundo é real e de que ele deve ser melhorado ou precisamos fugir dele. Quando, na verdade, tudo que nós precisamos é transcender a ideia de que existe um mundo separado que está aí para nos ferir e que está para comprovar que a separação de Deus aconteceu. E isso não é real. O deslocamento da mente é uma questão de disponibilidade associada à nossa decisão de pensarmos os pensamentos do Espírito Santo. E se alguém disser, mas eu não ouço os pensamentos do Espírito Santo, não é que o Espírito Santo é uma voz externa que fala conosco, mas o curso em milagres, por exemplo, inteiro, é o Espírito Santo falando conosco. Quando nós nos disponibilizamos ao Espírito Santo para ouvirmos dele de um curso como nos é trazido aqui, nós também estamos com disponibilidade na mente certa. Então, trazer a nossa mente para esse lugar. E aí nós podemos olhar de volta para todas as coisas do mundo, a partir dessa mentalidade, porque estamos acima do campo de batalhas, e questionar todos os pensamentos ou todas as coisas que valorizávamos nessa outra mentalidade, ou questionar as razões que nós tínhamos dentro do ego. Isso é que permite que nós aceitamos a expiação para nós mesmos e que realmente nós tornamos trabalhadores de milagres ou estudantes de Jesus, de um curso de milagres, de fato, estudantes, praticantes, que estamos aceitando a expiação e retornando ao nosso ser real, ao invés de continuarmos adormecidos, valorizando um tesouro que só nos feriu, só nos fere e somente continuará ferindo a quem continuar apreciando ao mundo da separação, do isolamento, da separação de Deus e dos irmãos, em lugar da consciência do Espírito Santo, da mente certa. Então, o apelo é que pratiquemos esse deslocamento e podemos pedir claramente a Jesus que Ele nos auxilie nisso, que Ele nos dê o seu pensamento, porque, como Ele diz, eu, como teu irmão mais velho, eu posso substituir os teus pensamentos faltosos, se tu me permitir isso, porque eu não tenho mais ego, eu não tenho mais nenhum equívoco na minha mente. E os meus pensamentos, se você os aceitar para ti, esses falarão a partir da mentalidade certa. Esses falarão e mostrarão a certeza que vem da mentalidade do Espírito Santo. Eu, de minha parte, então,
quis trazer esse reforço e, ao mesmo tempo, alerta e, ao mesmo tempo, também uma seta de por onde praticarmos para que possamos cada vez mais, em real honestidade, seguirmos a nossos verdadeiros interesses, que é despertar do sonho e depois voltar à nossa consciência do Cristo do céu, em lugar de pensarmos que estamos fazendo isso, mas ao invés disso, podemos também nos acorrentar cada vez mais na ilusão e nos afundar cada vez mais no ego, se permanecermos na mentalidade equivocada, alinhada a ela, ao invés de permitirmos a nós mesmos, nós nos elevarmos em pensamento. Isso é um deslocamento, essa decisão de pensar os pensamentos segundo o Espírito Santo. E ele nos dá tudo o que precisamos para que isso aconteça. Ele sabe das nossas faltas, sabe que por conta própria não conseguimos fazer isso, e ele completa para nós. Ele só necessita da nossa disponibilidade para que ele o possa fazer. E a nossa disponibilidade é a decisão de que queremos os pensamentos da verdade em lugar dos pensamentos do ego. E é isso, a minha mensagem que eu quero deixar. É essa mensagem que eu quero deixar hoje. Estamos aqui na interação. Gente, alguma dúvida, algum complemento, algo mais que eu possa trazer relacionado a esse tema? Porque às vezes eu falo, e para mim, no meu falar, está entendido, mas como a nossa consciência ainda é individual, eu posso pensar que estou sendo clara e devido a outra mentalidade pode ficar alguma dúvida ou alguma coisa que não clareei. A Valéria, por favor, só abrir o microfone. Oi. Oi. Porque no início a sua mensagem deu uma travada. Aí quando eu ia falar, aí você voltou, o seu áudio voltou, e aí eu não quis te interromper. Foi logo no início, você falou assim, eu até escrevi aqui para não esquecer, nem que seja por um instante. Aí a sua voz sumiu. Aí eu completei, vê se está certo. Entregar para o Espírito Santo sem fazer condições. Eu não sei se era isso que você estava falando. Quando eu estava falando em um instante, esse deslocamento da mente, mesmo que ele seja apenas por um instante, nós precisamos estar por um instante ao mínimo na mentalidade certa para trazer as bênçãos ao sonho, para que os efeitos dos milagres venham a corrigir a nossa visão aqui e nos amparar dentro dessa nossa jornada. Então, para que a correção da mente aconteça, é preciso esse deslocamento, mesmo que seja só por um instante, porque, como mais tarde eu acho que eu voltei a falar disso, a culpa, cedo ou tarde, enquanto existir culpa, nós sempre voltaremos ainda à mentalidade errada. Só quem não tem mais culpa permanece para sempre na mente certa, e esses são os iluminados que nós falamos, que são os verdadeiramente despertos. Embora que aqui eu diferencio despertos para iluminados, que despertos nós estamos a cada instante, e esse instante, então, é um instante santo. Sempre que nós estamos, o curso fala em instante santo, sempre que nós estamos deslocados para a mentalidade certa, nós não estamos, na mentalidade certa, nós não acreditamos na mente errada. Então, nós estamos no instante santo. Entendi. Isso porque, por enquanto, nós ainda precisamos de conceitos para trazermos aquilo que é um saber, mas que a mentalidade, a consciência individual, ela não tem a amplidão da consciência para captar a totalidade. Então, nós nos apegamos ainda temporariamente em símbolos, em conceitos,
e usamos da nossa imaginação, e o Espírito Santo também a usa por nós para nos ensinar e nos guiar para a mentalidade certa. Obrigada. Mais alguém gostaria de trazer algum comentário? Não? Então, eu vou encerrando aqui a nossa gravação, o nosso estudo. E, como sempre, concluo com a nossa mentalidade repleta de gratidão por Deus nos ter dado a sua resposta, o seu Espírito Santo, a sua mente certa ao alcance da nossa decisão.